Boa noite a todos. Roberto, professor, vocês me ouvem bem? Sim. Opa, Boa noite, sim, sim. Com muito prazer, né, que eu quero apresentar para todos o professor Ricardo Normando. Nós temos conversado e ele hoje vai passar um pouco do conhecimento, né, do que ele tem. É uma pessoa que tem muito a nos ensinar e a gente fica feliz por ter pessoas sérias e pessoas comprometidas em ajudar pessoas. Então, hoje nesse nosso bate-papo desse treinamento de empreendedorismo, o professor vai passar um pouco de qual a visão do mercado atual, como que a gente se posiciona nele, e temos muito a aprender. Professor Ricardo Normando, é com você a palavra. Seja muito bem-vindo. Fabiano, muito obrigado. É com muita satisfação que, além de fazer parte da empresa, né, eu posso mostrar um pouco do que eu sei, do que eu aprendi na caminhada aí, né, e eu vou compartilhar a tela aí para a gente começar a nossa discussão, né? Quando vocês virem a tela, por favor, avisem para a gente poder começar, né? Nós já tem uma trajetória aí dentro do marketing de rede, mas atuo, né, no meu trabalho tradicional como professor, né, trabalho na educação básica e no ensino superior. Deixei recentemente o ensino superior para me dedicar à educação básica e para me dedicar à empresa, né? As duas têm um viés muito interessante, tanto o serviço público como a empresa, que nos dois a gente está tratando de tecnologia. Na educação básica, a gente está vivendo um momento aí bem crítico também, e aí um pouco da experiência que eu adquiri no ensino superior, com tecnologia nas empresas, a gente está levando para a escola, né? E aí nós chamamos, né, é um termo que nós estamos utilizando, a empresa tem não só o desejo de compartilhar a tecnologia, né? Nós estamos falando em parte da internet, não só de compartilhar a tecnologia, não só de ampliar o leque de opções de produtos e serviços, mas fundamentalmente, né, de capacitar as pessoas. Tá? E isso faz, pelo menos a meu ver, que a empresa tenha um lastro de tempo aí muito grande no mercado, né, pela frente, já que o nosso intuito é de, além de levar a tecnologia, capacitar aquelas pessoas, né, que vão utilizar, independentemente de ela fazer parte ou não da empresa. Tá? Então, a proposta do Fabiano, do professor Gilmar, é de que esse treinamento ele seja aberto ao público, né? Independentemente de ser membro ou não da empresa. E aí essa responsabilidade social é muito importante, porque nós vivemos, e aí foi por isso que a gente deu esse nome de Empreendedores 4.0, de levar esse conhecimento de uma realidade que nós estamos vivendo hoje, que vem já de muito tempo, desde o século XVIII, que essa revolução ela vem acontecendo, né? Recentemente eu coloquei um vídeo aí no ar, né, que está nas minhas redes sociais, falando um pouco dessa trajetória da tecnologia, e ela começa basicamente lá na Revolução Industrial, né, no século 1780, por aí, final do século XVIII, tá? E aí essa tecnologia faz com que a empresa ela deixe de ser artesanal e eu tenha o trabalho assalariado, né, e as fábricas como a gente conhece hoje. E daí a coisa vem evoluindo, e vem evoluindo muito e cada vez mais rápido. E aí a gente chega na quarta revolução industrial, que é a que nós vivemos hoje, que é a inteligência artificial, né, e uma profunda automação na empresa e na indústria. E aí todos os setores eles acabam sendo impactados com isso, né? A quantidade de pessoas desempregadas a cada revolução dessa aumenta,
E aí existem algumas obras na literatura que falam sobre isso. Para quem gosta de ler, tem as obras do Harari aí, que elas vêm sendo amplamente difundidas nesse assunto, né? E onde é que a Impact Internet entra aí? É de levar informação, porque o maior capital que nós temos hoje é a questão da informação. Então, tanto para empreendedores que já estão na empresa ou empreendem em outras áreas, né? Ou para aquelas pessoas que estão fora da empresa, mas que desejam ser empreendedores na nossa empresa ou não, ou em outros segmentos, né? A informação vai dar para ela um poder muito grande de persuasão de cliente, de quebra de objeções, de descoberta de novos mercados, porque hoje, né, nós temos todo dia abertura de novos mercados, tá? Então, como a gente vai ver daqui a pouco, o dinheiro é apenas consequência do conhecimento adquirido e aplicado, tá? E aplicado. Porque, assim, eu tenho certeza que, assim como eu, vocês conhecem muitas pessoas que têm uma quantidade absurda de conhecimento, né? E estão em situações, às vezes, até financeiras muito complicadas. Qual é o problema? É a aplicação. Às vezes, você tem uma pessoa que tem uma quantidade de informação menor, mas que aplica de forma sistemática aquilo que ele aprendeu, tá? Então, ele acaba tendo um resultado financeiro e em outras áreas da vida bem interessante, né? Então, quais são os objetivos, né, de acordo com o que a gente vem discutindo aí para um programa de treinamento, né? Quais são os objetivos que nós temos? Então, nós vamos discutir cotidianamente os efeitos dessa indústria no nosso cotidiano. Todo santo dia nós vemos um impacto diferente, tá? E quando uma nova tecnologia, um conjunto de possibilidades novas se nos apresenta, nós encontramos desafios. E aí vem dois caminhos. Eu vejo os desafios e me acomodo com relação a eles, ou eu começo a descobrir possibilidades, encarar essas possibilidades e ter resultados. Então, a grande questão dos desafios são como nós encaramos as possibilidades, né? E isso a empresa vem fazendo muito bem nas suas apresentações, e se a gente for observar a apresentação da empresa, quem não viu ainda, né? Quem de repente está chegando pela primeira vez e quiser conhecer a apresentação da empresa, a gente vai ver que na apresentação da empresa, principalmente na fase inicial da apresentação, ele mexe muito nisso. Quais são os seus propósitos e que possibilidades você vai enxergar, tá? Vamos falar no decorrer do tempo sobre estratégias, vamos desenvolver conhecimentos, principalmente sobre multiplicação de patrimônio, porque adquirir patrimônio, né, se a gente for fazer uma comparação, é até fácil. Agora, manter e multiplicar, aí é outra história, aí são outros 500. E aí, para tudo isso, é necessário conhecimento. E aí a gente vai fazer o seguinte, sobre essa questão do conhecimento, eu vou pegar 2 vídeos aí para a gente assistir, e a gente vai fazer um comentário. Então, vamos ver esse aqui primeiro. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor.
E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e, quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado. E terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Independentemente se você é católico ou não, protestante, ateu, o que quer que você seja, o fato é que, assim, a parábola tem várias interpretações, mas a gente vai trazer para o viés com o qual a gente está conversando aqui. O fato é que é o seguinte: cada um de nós, né, tem responsabilidades que são paralelas às nossas habilidades. E isso é construído no decorrer da vida. Então, quando esse senhor aí, ele vai para a viagem, primeiro, sabe-se que ele é um homem muito rico. Por quê? Um talento, né, na Bíblia, ele corresponde a 6.000 denários. O denário é equivalentemente um dia de trabalho de um trabalhador na época. Então, veja, se um denário é um dia de trabalho e um talento equivale a 6.000, né? O cara que recebeu, o servo que recebeu 5 talentos, por exemplo, recebeu 30.000 denários, 30.000 dias de trabalho, né? Então, veja, ele deixou uma quantia significativa com todos eles, né? E a parábola dá a entender que ele deu de acordo com as habilidades de cada um. Por quê? Né? Ele fez o que a gente chama na empresa hoje de gestão de risco. Bem, se esse é mais hábil, eu vou deixar com ele uma quantia maior. E se esse é menos hábil, eu vou deixar com ele uma quantia menor. Tá? Então, implica que ele conhecia cada um. Então, ele gerenciou os riscos, coisa que boa parte das famílias brasileiras não faz hoje. Gerenciar riscos. Nós sabemos que vários riscos existem e nós não temos essa habilidade de gerenciar. E quando a gente fala de tecnologia, de implementação de tecnologia no dia a dia, de uma sociedade cada vez mais rápida, essa gestão ela se torna cada vez mais necessária, cada vez mais urgente, tá? E a gente vai discutir isso em outras oportunidades. A gente não consegue zerar o risco, mas a gente consegue minimizar. Então, quando o senhor aí divide de forma diferente os talentos, ele está fazendo um gerenciamento de risco aí acerca dos investimentos, acerca de como esses servos vão tratar com esse dinheiro. Quando ocorre o fenômeno do investimento e dos juros daqueles servos mais habilidosos, isso deixa outra coisa nas entrelinhas. Dinheiro não é pecado. O amor ao dinheiro é que pode levar aí a derrocada do indivíduo, né? A pessoa que ela ama soberbamente o dinheiro, né? Que ela se torna avarenta. Esse sim é o grande problema. Mas o dinheiro ele é um potencializador. Quando ocorre o fenômeno Você é um do sujeito investimento e juros daquele... Peraí que está dando uma interferênciazinha aqui por algum motivo. Pronto, acho que deu certo.
Se você é um sujeito que, por natureza, você já ajuda alguém, alguma instituição, promove a sua caridade, o aumento de patrimônio vai fazer com que você potencialize essa ação. Se você, pelo contrário, é alguém que é avarento, né, gosta de usar o poder para massacrar os outros, o dinheiro também vai potencializar isso. Tá? Então, a parábola dá a entender que o problema não é o dinheiro, é o que você faz com ele. E quando a gente vai observar o servo mau, né, que ele diz lá, aquele servo que enterrou o dinheiro, a gente entra no outro ponto, a gente perde muita coisa, a gente deixa de ganhar muita coisa por medo. Então ele diz, olha, eu tive medo, né? O senhor colhe onde não plantou e tal, todo aquele diálogo. Então ele diz, olha, servo mau e negligente. Esse medo e essa negligência, quando a gente vai entrar numa ação, né, ela pode fazer com que a gente perca muita coisa. Né? E às vezes eu conversando com as pessoas dizem, se eu tivesse entrado numa oportunidade que eu vi lá atrás na vida, hoje eu estaria muito bem. E aí eu pergunto, por que não entrou? Eu tive medo de dar errado. A gente vive numa sociedade onde o medo do erro é muito grande. Tá? E esse medo do erro, ele faz com que a gente perca oportunidades valiosíssimas e lá na frente a gente venha, de repente, a se arrepender disso. Né? E é daí que existe a necessidade do conhecimento. Tá? É o que a gente vai ver nesse outro videozinho aqui, é curto também. Vamos lá. Falou em escapar. Só existem dois modos de se chegar à parede externa, e assim é o mar. Eu só escolhi o lado errado. Agora que somos dois, poderíamos cavar na direção oposta. E juntos, então, poderíamos fazer isso em, digamos, 8 anos. Está ocupado em outro projeto. Alguma tarefa urgente, talvez. Mas em troca de sua ajuda, ofereço algo inestimável. Minha liberdade. A liberdade pode ser tirada. Como você bem sabe, ofereço conhecimento. Tudo que eu aprendi, eu ensinarei. Economia, matemática, filosofia, ciência. Ler e escrever. Quando começamos? Esse filme, quem não tiver assistido, eu recomendo fortemente que assistam O Conde de Monte Cristo, né, ou leia o livro. Tá? Eu, pelo menos, já assisti não sei quantas vezes, 10, 12 vezes, e essa cena é uma das cenas que, para mim, é o ápice do filme. Né? Para quem não conhece a história, só fazendo uma breve introdução, o Dante, que é esse rapaz mais jovem, ele é preso injustamente, né? Tem toda uma conspiração, ele é preso, aí eu vou deixar vocês curiosos para saberem por que ele é preso. E nessa prisão, né, as pessoas vão para ficar presas até a morte, elas não, é uma prisão perpétua. E um certo dia ele está na sua cela e de repente vê o chão se abrindo, esse senhor, que é um padre, que vinha cavando por anos para tentar fugir, né, pelo mar, né? Só que ele cava para o lado errado, ele estava cavando sozinho. E aí ele encontra o Dante e diz, olha, agora vamos cavar junto.
E ele ri, né? E o padre perguntou, peraí, você tem outro projeto? Isso nas entrelinhas a gente pode entender. Qual é a sua prioridade? Porque se você não tem outro projeto, você vai ficar fazendo o quê? E aí, trazendo para o empreendedor. Muitas vezes o sujeito deixa de empreender porque ele diz, não, os resultados vão vir só daqui a 1, 2, 3 anos. Né? Nós vivemos na sociedade do imediato. E isso é muito perigoso. Tá? Isso é muito perigoso. A tecnologia ela é imediata, ela gera muitas vezes resultados imediatos, mas planejamento nunca tem resultado imediato. Tá? Quando você desenvolve algum negócio, mesmo que seja na área de tecnologia, você faz planejamento para 1, para 5, para 10 anos. São assim que as empresas se planejam. E é assim que os seres humanos eles devem se planejar também. Né? Pesquisas que foram conduzidas, elas mostram que os brasileiros são altamente inventivos, são altamente empreendedores, mas não se planejam ou planejam errado. Tá? Eles não têm o hábito de se planejar. Então, se você conversar com as pessoas e perguntar, vem cá, tua vida está planejada para um mês, para um ano, vai ser raro, e aí a expectativa aí mostra algo em torno de 0,5%. 0,5% das pessoas, de 0,5% a 1%, vai dizer, não, eu tenho minha vida planejada. Que por uma coincidência, aspas, né, coincidência, são algo em torno de 0,5% a 1% das pessoas que vivem financeiramente muito bem até o fim da vida, que é outro ponto que a apresentação da empresa coloca, que cerca de 1% dos aposentados vivem bem. Mas vivem bem por quê? Porque se planejaram, se organizaram, foram disciplinados na sua vida quanto ao planejamento. E aí o Dante ri, ele pergunta, e aí, você vai fazer o quê? E aí o padre diz, olha, se nós cavarmos juntos, nós chegaremos à saída em tanto tempo. E aí ele estima o tempo, né? 8 anos, se eu não estiver equivocado. Então, assim, qual é o planejamento que você tem hoje? Né? E aí ele, tá, o que é que eu vou ganhar em troca? E aí em troca ele diz, olha, eu vou lhe dar algo inestimável. E aí ele ri, ora, liberdade? É o padre, não. Liberdade pode ser tirada, né? E aí, acrescentando dinheiro, pode ser tirado de você, tá? Mas conhecimento, não. E é o conhecimento aplicado, principalmente nos dias de hoje, onde a sociedade é muito rápida, os resultados são todos muito rápidos, é o conhecimento aplicado que vai colocar dinheiro no seu bolso, né? Então, a partir da hora em que você pega um conhecimento novo e aplica, aí você começa a gerar resultado. E quando esse resultado, quando essa aplicação, ela ocorre em termos de uma boa prestação de serviço, o dinheiro ele é uma consequência muito direta, né? E aí tem um livro muito bacana que a gente vai discutir um pouco mais na frente, A Arte de Pensar Grande, né? Onde o autor ele é muito enfático, ele diz, olha, sabe qual é a semente do dinheiro? A semente do dinheiro é o bom serviço, tá? Então, quando você tem um serviço ou um produto, né, se aplica aos dois, ele é de necessidade, ou você faz com que ele seja de necessidade, presta um serviço bem prestado, o dinheiro é uma consequência direta. E é isso que o padre deixa claro para ele. Até, né, que no transcorrer aí da escavação, né, o padre revela para ele um segredo que literalmente rende para ele uma fortuna, por isso que ele adquire o título de conde. E aí vocês vão aí depois descobrir como é que ele adquire essa fortuna nessa escavação, tá? E consegue, né, sair da prisão, do castelo de If, né? E aí é outra coisa que vocês vão ver como é que ele sai. A saída dele é um negócio, não é tão bem arquitetado, né? Porque acontecem alguns problemas no decorrer do caminho. Eu estou fazendo isso para ver se vocês ficam curiosos e assistem o filme aí no final de semana, que é muito bom, tá? E vocês vão ver o seguinte: quando eu associo dinheiro à ação, né? Ou melhor, desculpa, conhecimento à ação, eu tenho como consequência dinheiro no bolso. E aí, quando a gente pega tudo isso, né, que aí esse é o propósito, né, da nossa discussão, são discutir algumas obras que falam de empreendedorismo e sobre dinheiro. Uma das primeiras obras que a gente vai discutir é o Pai Rico e Pai Pobre. E aí a gente vai fazer um preâmbulo, né, acerca da obra e de alguns conceitos que são tratados na obra, que estão fundamentados nessas duas questões. Conhecimento, tá? Conhecimento e aplicação de conhecimento.
Então, o conhecimento ele não precisa ser formal, tá? Ele não precisa ser formal. Eu não preciso passar por uma faculdade, por uma universidade para obter conhecimento. Hoje em dia, principalmente, numa época em que a informação ela é extremamente democratizada, basta que eu saiba procurar os locais certos. Ah, mas eu não sei procurar nos locais certos. Informe-se com quem sabe, né? E aí o Robert Kiyosaki, né, Robert Toru Kiyosaki, empresário, economista, investidor e escritor, né, nascido no Havaí em 1947, filho de um professor e uma enfermeira. E aí, como filho de professor, né, o pai dele tinha o PhD, o que corresponde aqui no Brasil a um doutorado, né? Ele tinha uma vida muito apertada financeiramente. E o pai do amigo dele não tinha a mesma qualificação que o pai do Robert, né? Mas é um empresário muito bem sucedido, e ele começa a tentar entender como é que isso funciona, porque ele viveu uma época em que ele escutou muita coisa que nós escutamos. Estude, arrume um bom emprego, faça concurso e coisas do tipo. Eu escutei muito isso, vocês devem ter escutado muito isso também, mas hoje, com o mundo de possibilidades que nós temos, essa regra ela tem algumas falhas, tá? E aí ele fica mundialmente conhecido por algumas obras, fundamentalmente essa, Pai Rico, Pai Pobre, O Negócio do Século XXI, Toque de Vidas, Nós Queremos que Você Fique Rico, que ele escreveu junto com o Donald Trump, né? E ele defende uma coisa que a educação e a economia devem ser ensinadas desde cedo. Nesse ponto, né, a gente tem uma falha seríssima da escola que não fala muito sobre empreendedorismo e sobre educação financeira. Isso vem mudando um pouco, né, fundamentalmente nas escolas públicas, onde a Lei de Diretrizes e Bases da Educação hoje prevê isso como um tema transversal, né? E pelo menos aqui no Ceará, o governo do estado ele instituiu escolas em tempo integral, onde existem disciplinas eletivas, disciplinas que o aluno ele tem uma base curricular geral, a obrigatória, e tem aquele escolhe, nessas que ele escolhe, né, existe a possibilidade dele estudar educação financeira, educação fiscal, né, e eu trabalho com esse eixo de educação financeira e educação fiscal no âmbito da escola pública, né, além das minhas aulas de física, né. Isso vem mudando um pouco, mas numa velocidade muito pequena, não na velocidade em que é. E ele já defende isso no livro dele há algum tempo. Tá? Ele vai para a Marinha, aprende muito sobre disciplina, sobre liderança, e aí onde ele começa a colocar, né, os ensinamentos do pai rico dele, né? Ele disse que os dois tinham muitas coisas bacanas, ele aprendeu muito com os dois, mas sobre riqueza ele aprendeu com o pai rico dele, que na realidade era o pai do amigo dele. A gente vai ver alguns pontos, tudo isso que está nos quadrados aí, preto com a letra branca, são falas do próprio Robert no livro. A gente colocou o aspecto geral, mas nas próximas semanas a gente vai detalhar alguns pontos e discutir alguns pontos com alguma profundidade. Tá? Então, veja o que ele coloca no livro dele. Utilize seu tempo livre para desenvolver um segundo plano. Aí a gente volta lá para a cena do filme, né, do Dante. Você tem alguma coisa para fazer, né, na prisão aí, no seu tempo livre? Se você não tem, qual é o problema da gente cavar? Ou seja, se é de você estar assistindo TV, dormindo até tarde, né? Será que, se você não está numa situação onde você está confortável, será que não vale a pena dedicar o tempo a construir algo que lhe deixe financeiramente livre daqui a alguns anos? Então, o conselho que ele dá para quem trabalha para ele é o seguinte, ele diz, olha, mantenha o seu emprego e comece o negócio em meu período. Isso é um trecho do livro. Todo funcionário da Rick Dad Company, né, a empresa dele, a companhia do Pai Rico, né, a empresa Pai Rico, é incentivado a ter um negócio paralelo, uma incubadora. Não queremos que eles nos deixem, mas queremos que um dia sejam seres humanos financeiramente independentes. Que é um propósito que está muito relacionado ao propósito da Impact Internet. Se você tem, né,
Se você tem aí o seu trabalho, como eu tenho o meu, que sou professor, né, e você tem um outro trabalho qualquer, nada impede de que você pegue 2 horas do seu dia e empregue bem empregadas, né, e que ao final de 2 anos, de 3 ou de 1 ano, vai depender das suas habilidades, você tem um patrimônio que de repente você possa começar a fazer escolhas, dizer, não, espera aí, o meu emprego me paga X, eu estou conseguindo tirar mensalmente na internet, na Impacto Internet 3x, 4x, espera aí, será que vale a pena eu manter o meu emprego? Né? Principalmente quando você aprende a multiplicar isso que você tem todo mês, tá? E no mundo de hoje, desenvolver habilidades é necessário, o mundo está caminhando de maneira muito rápida. Né? As crianças que nascem hoje, elas já nascem com a neurologia diferenciada, onde o cérebro delas trabalha de uma forma muito mais rápida, tanto que não é incomum que a gente escute as pessoas dizendo o seguinte, rapaz, eu dou um celular para uma criança, meu menino de 3, 4 anos, ele pega o celular no instante e descobre as funções que eu levei dias para descobrir. Isso não é à toa. À medida que a humanidade vai evoluindo, a neurologia das crianças ela vai evoluindo também, né? Isso é seleção natural, isso vai acontecer naturalmente com as pessoas. Né? Daqui a 15 anos, as crianças já terão outras habilidades em comparação às de hoje. E ele fala muito sobre isso, saiba desenvolver as habilidades e controlar a sua agenda. Então, ele ministra curso para empreendedores, né? Ele diz que lembra constantemente aos participantes que não devem focar no produto, tá? Serviço ou atividade, mas o desenvolvimento de habilidade de gestão. As 3 habilidades mais importantes são gestão de fluxo de caixa, tanto da empresa como do indivíduo. Tá? Não adianta nada você gerir muito bem o fluxo de caixa da sua empresa e não gerar o fluxo de caixa de sua casa. Então, a gente vai falar aqui em momentos posteriores sobre a educação financeira. Então, por exemplo, eu conheci pessoas, né, que ganhavam, né, 30 mil reais. Conheço pessoas que ganham 30 mil reais mensais. Aí tem que dizer, eita, rapaz, fulano tal ganha 30 mil reais, deve ver muito bem. Rapaz, deve muito mais do que eu. A dívida dele no banco chega a milhões. Como é que o sujeito que ganha 30 mil, ele tem uma dívida de milhões no banco? Problemas de comportamento que gera problemas de gestão de fluxo de caixa em casa. Né? Gerir pessoas, aprender sobre liderança, né? Persuasão, tá? Convivência, isso eu estudo um teórico chamado Howard Gardner, que eu venho acompanhando desde a minha graduação, ele é vivo ainda, e ele fala muito disso, olha, nós temos que aprender a nos conhecer e aprender a conviver e a conhecer o outro, né? E ele diz muito que o ser humano precisa muito desenvolver essas habilidades, tá? E gerir nosso tempo. Nós gastamos, em geral, isso foi feita uma pesquisa, o brasileiro ele gasta mal o tempo. Então, pensa o seguinte, você tem seu emprego, você começa a dedicar 2 horas a uma atividade. Vamos gerar como, por exemplo, a Impacto Internet. Vocês, olha, viu a apresentação da empresa, achei bacana, vou desenvolver isso aqui. Né? Ao final de uma semana, se você desenvolver de segunda a sexta, você tem 10 horas semanais trabalhadas. Isso mantendo foco, você pode gerar um resultado que muito possivelmente você pode não ter noção disso. E aí você vai ganhar esse dinheiro, né? Ou melhor, vai produzir esse dinheiro, vai fazer esse dinheiro, só que fazer esse dinheiro é fácil. Mas como é que eu multiplico isso aí? E aí ele diz o seguinte, ó, naturalmente sempre há um risco. Aí a gente volta lá para a parábola dos talentos. Tá? Quando aquele servo mau, né, não investiu dinheiro, ele teve medo. Tá? Ele viu que tinha risco de investir o dinheiro, não o fez, e assumiu o risco, e assumiu pagar o preço por não fazer esse investimento. Ele não quis assumir o risco. O Senhor, pelo contrário, quando ele distribui os talentos de acordo com a habilidade de cada um, ele assume esse risco, dizendo, bem, eu vou colocar o maior percentual do meu dinheiro nas mãos desse aqui, porque se o dele der um resultado muito bom, cobre os outros. E é isso que a gente faz em investimentos. Então, eu tenho investimentos em renda fixa, investimentos em renda variável,
onde eu vou ponderar aí e fazer uma análise sobre o que pode render mais e o que pode render menos. E aquele que pode render mais, eu assumo um risco maior e me preparo para assumir esse risco. Só que o que diminui esse risco, né? É a inteligência financeira, tá? É a inteligência financeira. Como é que eu desenvolvo inteligência financeira? Obtendo conhecimento. Aí a gente volta lá para o começo. Conhecimento, que quando é aplicado, gera dinheiro, tá? Então, quando o investimento ele é muito arriscado para mim, ele pode ser menos arriscado para você que tem informação que eu não tenho. É por isso que quando eu digo às pessoas, olha, tem que investir, não sei, eu digo, então não faça nada. Vá se informar primeiro. Muitas pessoas me perguntam, olha, eu quero começar a investir meu dinheiro, por onde é que eu começo? Eu digo, se informando. Tá? Essa é a principal razão pelo qual eu incentivo sempre as pessoas a investir mais em sua instrução do que em ações, imóveis ou outros mercados. Quanto mais esperto você for, mais chance terá de reduzir os riscos. E aí a gente vai conversar sobre isso posteriormente também. Né? Quais são os ativos mais rentáveis, menos rentáveis, que oferecem maior risco, menor risco, como é que eu faço isso? Então, a proposta, né, do Fabiano, do professor Gilmar, do Ralf, é essa, que a gente leva essas informações para que vocês possam pegar tudo isso e realmente construir patrimônio, tá? Construir patrimônio. Então, quando você entende como é que o mercado funciona, você começa a gerenciar os riscos e aquilo que é arriscado para um pode não ser arriscado para você, porque você já tem informação. E aí você começa a multiplicar esse dinheiro, né? E começa a fazer escolhas. Tá? Então, é o que ele diz aí. Um pai ensinou ele a escrever um currículo impressionante para que ele pudesse encontrar um bom emprego. Isso o pai pobre, né? O pai dele, biológico, né? O outro pai, o pai rico, me ensinou a fazer sólidos planos financeiros e de negócios para que eu pudesse criar empregos. E aí entra uma questão muito específica aqui, que é o seguinte: bacana, vou desenvolver Impacto Internet. Legal. Ou vou começar a vender coxinha na porta de casa. Ótimo. O que quer que você faça? Mas você fez planos? Aí a gente volta para a questão do planejamento que o padre coloca lá para o Dante no Conde de Monte Cristo. Né? Você fez plano? Não. Se você não fez plano, você está fadado a fracassar. Você pode até obter sucesso, mas você tem mais possibilidade de fracassar do que ter sucesso. E aí, quando eu monto um negócio, uma máquina que realmente funcione, né, a gente começa a gerar empregos. Né? E o dinheiro começa a circular na economia. E aí toda a comunidade começa a se desenvolver. Tá? Então, se, por exemplo, você desenvolve um negócio, contrata alguém que estava desempregado, esse alguém já vai comprar alguma coisa na mercearia do bairro. Se mais gente começa a comprar mais coisas na mercearia do bairro, aquela mercearia vai aumentar, ao invés de um funcionário, vai precisar de 3, já contrata outro que estava desempregado, que vai comprar mais. E assim a roda da economia funciona. Não existe muito segredo. A roda da economia funciona quando eu tenho consumo. Tá? Não tem para onde correr. Consumo faz o dinheiro circular e as pessoas... Isso, claro, de um ponto de vista bem básico, né? Tem uma série de teorias por trás, mas de um ponto de vista bem básico é isso, né? E aí você monta a sua equipe, tá? O seu pai instruído aconselhava trabalhar para uma grande empresa, o pai rico aconselhava ser dono de uma grande empresa. Ambas as trajetórias exigiam instrução, mas os objetos de estudo são completamente diferentes. E aí tem um detalhe importante, né? E aí isso aí eu posso falar de cadeira muito bem. A partir do momento em que eu aconselho alguém a trabalhar na empresa, eu vou ter uma pessoa que vai estar trocando tempo por dinheiro. Aí vem o quadrante de fluxo de caixa, que na apresentação da empresa é mostrado, que a gente vai detalhar depois também. Né? Como eu disse, isso é só um panorama geral do que a gente vai ver mais na frente. Aí cada ponto desse a gente vai detalhar. Tá? Então, quando eu trabalho, eu troco tempo por dinheiro. E isso é limitado. Tá? Chega uma hora que eu chego num momento que eu digo, olha, eu não tenho mais tempo para ofertar. E aí quem me paga diz, então, eu não tenho como lhe pagar mais. Tá? Mas, a partir do momento em que eu me instruo para gerar empregos, a
partir do momento em que eu trabalho para incentivar as pessoas a se instruírem e a trabalhar junto comigo, aí a coisa é outra, aí não tem limites. Tá? Quem vai determinar o limite é cada um, e não uma situação externa. E tudo isso pode ser alavancado com tecnologia, que é o que está acontecendo nos dias de hoje. Não adianta renegar a tecnologia. Tá? Muitas vezes a pessoa é o próprio problema. Como eu disse lá no começo, eu estou trabalhando hoje, deixei a iniciativa privada, né? Estou dedicando muito tempo aí à iniciativa pública, e nós estamos trabalhando com implementação de tecnologia, né? Justamente a pandemia trouxe essa necessidade. Ela acelerou um processo que já vinha acontecendo muito lentamente, principalmente na escola. E vamos citar um exemplo prático. Semana passada eu tive uma reunião com os professores da Secretaria de Educação do Estado, e aí apresentando os projetos que estavam em desenvolvimento, né? E falando dos projetos que estão por desenvolver. Então, muitos deles dizem, não, eu não concordo. As aulas têm que ser do jeito que eram. Eu trabalho olhando na cara do aluno, esse negócio de tecnologia é uma enganação, e por aí vai. Assim, é uma situação muito complicada, porque a tecnologia está aí e ela veio para melhorar. Então, a culpa não é da tecnologia, da economia ou do chefe. Quem está desenvolvendo tecnologia da escola hoje está fazendo o que o professor deve fazer, que é pensar em educação e não executar. Até o momento atual, o professor ele trabalha muito com operacional e pouco com estratégico. Então, a gente está tentando modificar um pouco esse cenário. E às vezes as pessoas não veem isso. E isso não é só na escola. Na experiência que a gente tem na empresa também, muitos funcionários dizem, eu sempre fiz assim, não vou implantar uma planilha, não vou fazer isso, não vou fazer uma apresentação utilizando um PowerPoint ou qualquer coisa do tipo, eu sempre cheguei, falei, acabou, se deu certo. E não é assim que a coisa funciona. Tá? Então, velhas ideias podem ser o seu maior passivo. Tá? O que é passivo? É aquilo que leva dinheiro de você. Tá? É aquilo que faz com que você tire dinheiro do bolso. E nós precisamos de ativos, coisas que tragam dinheiro para o nosso bolso. Então, é um passivo simplesmente porque não conseguem perceber que aquela ideia ou aquela maneira de fazer alguma coisa era um ativo ontem, mas não existe mais. A sociedade muda. Né? Para quem gosta de ler aí, tem o Zygmunt Bauman, um filósofo polonês, em que ele fala, ele usa muito o termo de sociedade líquida. As coisas mudam muito rápido, por isso que ele usa o termo de sociedade líquida. Né? As coisas mudam muito rápido. E ou você se adapta a elas ou você fica para trás. E quando você fica para trás, você perde ou pelo menos deixa de ganhar dinheiro. E quando você deixa de ganhar, você passa a ter que gastar mais. E aí você vai entrando numa espiral decrescente muito perigosa. Tá? Então é importante que a gente use a tecnologia ao nosso favor. E a Impacto Internet vem trazendo isso para as pessoas, essa possibilidade de tanto terem tecnologia, como terem tecnologia por um preço bem acessível. Né? A tecnologia ela sempre começa muito cara. Quem lembra, por exemplo, de celular, um aparelho que antes era gigantesco e custava uma fortuna, hoje qualquer pessoa na rua que você vê tem um aparelho, por mais simples ou mais complexo que ele seja, ele tem um aparelho de telefone celular. E aí a Impacto Internet hoje ela consegue levar a tecnologia de forma mais acessível e proporcionando empreendedorismo para as pessoas. E aí o que acaba acontecendo? O que vai acabar acontecendo naturalmente? Né? Todos que vão estar envolvidos nessa ciranda tecnológica, eles vão sair ganhando. Tá? A empresa ganha porque oferece serviços e recebe por isso. O cliente ganha porque passa a pagar menos por um serviço que antes ele pagava muito. Né? E o empreendedor ganha porque ele aprendeu uma habilidade nova, está levando isso para o mercado e está gerando renda para ele e para a família por isso. Isso é um impacto social extremamente grande. Né? Então, se você for colocar os planos da empresa e sincronizar com os seus para 1, 5 ou 10 anos, né, é uma espiral crescente para todos aqueles que estiverem envolvidos no processo. Tá? E aí,
o Fabiano já colocou nos grupos, acho que foi a Fabiano, o professor Gilmar, não lembro ao certo, colocar nos grupos o livro, né? Nós vamos discutir depois os capítulos 1 e 2 do livro, aí vamos entrar efetivamente no livro, tá? Quem puder, né, leia, recomendo. Quem puder, assista o filme do Conde de Monte Cristo, né? E analise com detalhes a questão da parábola dos talentos. Então, são 3 pontos importantes, né, que nortearam a nossa discussão de hoje, onde a gente percebe claramente o seguinte. Bem, na escola tem alguns professores até que não gostam muito dessa fala, mas a minha instrução, ela não necessariamente precisa ser formal. É tanto que, por exemplo, para trabalhar, para ser empreendedor na Impact Internet, é o que eu respondo muito para as pessoas. O que precisa? Eu digo, precisa ter vontade de aprender e coragem para trabalhar. Eu não preciso ter ensino superior, tal, isso e aquilo. Não, não precisa ter nada disso. Precisa ter vontade de aprender, porque a empresa tem um conjunto de produtos e serviços que precisa que você entenda como eles funcionam. E se você vai levar isso para o mercado, você precisa saber como é que vai levar isso para o mercado de forma efetiva, de forma otimizada, né? Que é uma das grandes palavras que o pessoal gosta muito hoje na empresa, otimização, né? Eu tinha uma disciplina na faculdade que era otimização empresarial. Então, isso a gente mostrava matematicamente. Os meninos não gostavam muito de mim, não, porque era uma disciplina matemática muito pesada, não sabe? E eles não gostavam muito disso, não. Mas, enfim, a gente fazia a disciplina. Então, o mercado gosta muito desse termo, de otimização. Então, para você otimizar o seu trabalho, para você ganhar tempo, para você aprender, tudo isso é conhecimento. Tá? Que você pode buscar fora, você pode ter uma formação acadêmica, você pode fazer cursos técnicos sobre isso, mas nada impede que, se você quer trabalhar e quer gerar renda para você e para a família, que você aprenda isso numa empresa como a nossa, por exemplo. Tá? E é isso que me faz trabalhar muito satisfeito, é por saber que a empresa não está só preocupada com ofertar produto e serviço, e cada um que se vire. Ela está muito mais preocupada em levar conhecimento. Então, quem já é da empresa está vendo que estão saindo manuais, treinamentos sobre os produtos, né? Agora vem a preocupação aí, Fabiano, professor Gilmar e Ralph, de levar essas capacitações, que elas não vão ser conduzidas só por mim, né? Eu estou só dando esse pontapé inicial, mas tem outras pessoas aí na companhia com bem mais conhecimento do que eu para levar esses conhecimentos para todos e abertos ao público. Então, se a pessoa quiser entrar no ar toda quinta-feira e assistir, ela vai poder, independentemente do fato dela fazer, dela desenvolver Impact Internet ou não, tá? Então, isso me deixa muito contente, porque eu sempre trabalhei com disseminação de conhecimento. Trabalhava com marketing de rede já há algum tempo, mas sempre sabendo que o conhecimento era a moeda que realmente me fazia gerar alguma coisa. E agora eu encontro uma empresa que proporciona isso para pessoas que, independentemente do fato de elas fazerem parte ou não da empresa, tá? Ela leva esse conhecimento. Ok? Estou à disposição de vocês, tá? Para o que vocês precisarem. Agradeço pela atenção, era mais ou menos essas ideias que eu queria trocar com vocês hoje, tá? Agradeço pela atenção e estou à disposição. Professor Gilmar, Fabiano, com vocês agora.